Estamos aqui para o segundo debate sobre a reforma tributária promovido pelo Sinafresp. Hoje vamos discutir um pouco o Conselho Federativo do IBS. Então, no debate anterior, que estiveram presentes o secretário da Fazenda, Samuel Kinoshita, o Ricardo Oliveira, que é auditor fiscal em Minas Gerais, e o Jorge Misael, consultor da Meta Política, nós fizemos um beabá da reforma que foi aprovada na Câmara. Então, nós colocamos todos os pontos, o Ricardo fez uma bela apresentação, todos os pontos aprovados nessa PEC. Hoje, nós vamos discutir um pouco o Conselho Federativo. Então, vimos que essa PEC traz, de novidade, o fim do ICMS, o fim do PIS, COFINS e IPI, e 2 novos tributos, na verdade 3, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IS, que seria um imposto seletivo. Cabe a nós, fiscos estaduais, trabalharmos com o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, ampliou-se a base, juntou serviço e bens, e nós vamos trabalhar, junto com os fiscos municipais também, o IBS. Dentro do texto da PEC, aparece o Conselho Federativo do IBS, que seria o órgão responsável por administrar, arrecadar esse novo tributo. E hoje nós vamos discutir aqui um pouco sobre esse órgão. De um lado, em primeiro, vai falar Melina Rocha sobre uma visão mais acadêmica desse Conselho Federativo, e de outro, o Glauco Honório, sobre uma visão do Conselho Federativo para o fisco. Já faço as devidas apresentações, mas antes gostaria de chamar o Chicarone, que é presidente do Sinafresp, para suas considerações. Bom dia, Chicarone. Bom dia, Lídia, bom dia, Melina, bom dia, Glauco, bom dia, colegas que estão aqui presentes no Zoom, bom dia e boa tarde, boa noite para você que participa conosco desse segundo evento, então, que eu mais uma vez cumprimento a Lígia, o Conselho do Sinafresp, por trazer essa discussão desapaixonada. Essa palavra eu acho que é importante, porque gostemos ou não disso ou daquilo, do processo, como ele está se desenvolvendo, o fato é que tudo indica que uma reforma tributária vai ser aprovada. E agora, muito em breve. E ao ser aprovada, bom, temos que trabalhar agora, previamente, nas coisas que possamos alterar, e termos, então, a sabedoria de reconhecer a diferença para trabalharmos depois nas leis complementares que virão aos montes, definindo coisas, detalhes que não estarão sendo definidos agora. Então, é uma alegria estarmos tendo essa oportunidade, um privilégio até estarmos tendo essa oportunidade de hoje discutirmos com a Melina, com o Glauco, sobre esse assunto. Desejo, então, uma excelente apresentação aos nossos dois colegas e desejo uma ainda melhor discussão entre todos nós. Um grande abraço e vamos. Muito obrigado, Lígia. Eu que agradeço, Chicarone. Estará conosco aqui também a Michele Ferreira, que é vice-presidente do Sinafresp, para fazer a mediação durante as perguntas ao final da palestra. Iniciamos, então, com uma visão acadêmica do Conselho Federativo do IBS, e agradeço a Melina Rocha, que é consultora externa do BID para questões da reforma tributária, especialista em IVA e diretora de cursos da York University, no Canadá. Melina, muito obrigada, e agora eu abro, sim, a palavra à Melina, e em seguida eu apresento o Glauco. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite de estar aqui novamente, debatendo e conversando com vocês. É sempre um prazer estar aqui nos eventos, não só da Sinafresp, mas de todos os órgãos e entidades ligadas ao fisco, né? Eu acredito que o fisco estadual, né, todas as entidades
sejam sindicatos, como associações, né? Então, a entidade que o Glauco representa aqui é a FENAFISCO, e principalmente também a FEBRAFIT, do Rodrigo Espada, que tem ajudado muito no debate, e incluído muitas pautas, né? Pautas dos fiscos estaduais e dos auditores fiscais na pauta da reforma tributária, no texto da PEC. Então, eu acredito que todas essas discussões com vocês, que são vocês, no final, que vão operacionalizar todo esse sistema, né? Então, é muito importante debater o modelo já antes mesmo da PEC ser aprovada. Então, agradeço principalmente a Lígia, que fez o convite, o Glauco, que fez essa intermediação, o Chicarone e a Michele aqui representando a diretoria da Sinafresp. Bom, eu vou falar, e já me desculpo porque eu tenho um outro evento que deu um conflito de agenda daqui 1 hora e vou ter que me ausentar antes do final, então já me desculpo por isso também, mas eu vou tentar ser bem breve e objetiva para ir direto ao ponto que é o Conselho Federativo. E aí eu sei que tem, por parte dos fiscos estaduais, principalmente, e também dos municipais, um certo receio, né, quanto à figura desse conselho, dessa entidade que vai ser criada, porque hoje vocês, obviamente, vocês estão num sistema que responde, são ligados somente ao Estado, a administração do ICMS de cada Estado, independentemente, então vocês têm esse cenário agora, e com o IBS esse cenário vai mudar, mas eu acredito que vai mudar menos do que vocês estão imaginando ou temendo. E aí eu vou comentar isso mais ao final, como que eu acredito que vai ser essa gestão do IBS no nível dos estados e municípios, que eu acredito que esse Conselho Federativo vai ter só o papel de coordenação das estruturas que hoje já existem, para que, obviamente, não haja duplicidade de fiscalização, de autuação, etc. Então, essa é a minha fala inicial, que é mais uma fala para acalmar os ânimos, porque eu acho que há muita crítica em relação ao Conselho, mas críticas que, obviamente, como o Chicarone falou, muita coisa ainda não está definida e detalhada, porque a gente ainda está na esfera constitucional, no texto constitucional, mas acredito que quando for detalhada ainda e complementar, as estruturas hoje existentes, principalmente dos fiscos e administrações tributárias e procuradorias, vão continuar existindo como existe hoje, mas vão atuar de forma coordenada. Mas, dando um passo atrás, eu queria explicar um pouco o porquê da importância desse Conselho Federativo e por que, ao meu ver, o Conselho Federativo, ou seja qual nome que se dê, né, porque agora os senadores, quem está acompanhando as discussões do Senado, os senadores não gostaram desse nome, então eles acham que Conselho Federativo seria o Senado, então eles querem dar outro nome, estão falando em outros nomes, né, então assim, não sei se vai continuar esse nome, mas eles não gostaram. Mas qualquer entidade, né? Uma entidade que vai fazer as vezes do que hoje está previsto como sendo Conselho Federativo. Então, por que a gente precisa, e ao meu ver, o Conselho Federativo é o melhor modelo, o único modelo possível nesse arranjo que se criou do IBS. Né? Então, primeiro, a gente, retomando um pouco o que foi aprovado na PEC, nós optamos politicamente por um IVA dual, modelo de IVA dual. Como vocês sabem muito bem, a PEC 45 originalmente, ela era um IVA único, né? Então, a PEC lá que foi criada no CECIF, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, era um IVA único em que estados, União e municípios iriam compartilhar um único IVA, e aí, também naquela PEC já tinha, ainda na PEC original, ainda não tinha previsto como seria administrado, e no primeiro relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, que ele fez na comissão mista lá em 2021, ele fez um relatório da comissão mista que abrangia tanto a PEC 110 quanto a PEC 45, e lá ainda não estava previsto o Conselho Federativo, tinha sido delegado para a lei complementar definir como que se daria a administração desse tributo único. Mas vejam, as discussões políticas avançaram, né, no decorrer desde 2019, quando a PEC foi apresentada até hoje, e avançaram no sentido justamente de a gente ter um IVA dual. Né? Então, depois que o deputado Aguinaldo Ribeiro apresentou esse relatório que eu mencionei em 2021, a discussão, essa comissão foi dissolvida e a discussão passou a ser feita no Senado pela PEC 110 com o senador Roberto Rocha, que era o relator na época.
como as discussões com os estados, com o Concefaz, com a Receita Federal, com o Ministério da Economia na época, continuaram e avançaram, se entendeu que politicamente era mais fácil de aprovar e de arranjar um modelo de IVA dual em que a administração do IVA federal, que é a administração que seria feita pela Receita Federal, da CBS, né, que é a contribuição sobre bens e serviços, ficaria separada da administração de estados e municípios. Então, foi esse modelo que foi adotado. O deputado Aguinaldo Ribeiro, no último relatório, o relatório que foi aprovado e está em discussão no Senado, pegou o texto lá da PEC 110 do senador Roberto Rocha, onde pela primeira vez tinha sido apresentado e proposto esse Conselho Federativo, ele pegou quase exatamente o mesmo texto e colocou no relatório dele e aprovou, e foi assim que foi aprovado. Então, é importante que se diga que, e só um detalhe também, um outro desenvolvimento dessa discussão foi que na PEC 110, se vocês se lembram do relatório do senador Roberto Rocha, nós tínhamos uma legislação complementar ou ordinária da CBS e do IBS totalmente separados, né? Então, estava lá previsto que os dois tributos seriam totalmente separados. Foi colocado ali algumas diretrizes gerais quanto a fato gerador, a não cumulatividade, que eram aplicáveis para os dois tributos, mas lá na PEC 110 não era muito claro e talvez não era tanto a intenção de ter um tributo com uma legislação harmonizada e uma legislação única, né, os dois tributos, apesar de ser um IVA dual. Agora, o texto que foi aprovado avançou muito mais no sentido de ter uma legislação única dos dois tributos, né? Então, até se discute muito se o texto aprovado deixa isso claro ou não. Ao meu ver, deixa claro, porque nós temos o 149B, que coloca lá que ambos os tributos, o IBS e a CBS, vão, através de uma lei complementar, vão ter os critérios fundamentais idênticos. Então, se são idênticos, devem ser por meio de uma lei complementar. O 195, quando fala da CBS, coloca nos termos de lei complementar, o que, ao meu ver, remete justamente a essa lei complementar do 149B. Então, eu acho que a intenção é que haja uma lei complementar única, apesar de ser dois tributos diferentes, dois tributos administrados por entidades separadas, mas para que haja uma harmonização, já que são tributos do tipo IVA, valor agregado, imposto sobre valor adicionado, para que haja uma maior harmonização possível, é esperado que essa lei complementar seja uma única lei complementar, já que todos os critérios básicos, digamos assim, da regra matriz do tributo, devem ser idênticos, inclusive as imunidades, né? Então, vejam, a gente tem uma imunidade hoje de livros que não se aplica para contribuições, não se aplicaria necessariamente para a CBS, mas o 149B colocou a identidade, inclusive, no nível de imunidades. Então, é esse o panorama que a gente tem, apesar de ser um IVA dual, vai ser um único tributo, e aí um temor que se tem, né, e aí que eu vejo muito principalmente dos fiscos estaduais e dos auditores fiscais estaduais. Muito se argumenta de que, por conta de haver uma única lei complementar, de que os estados, o IBS, ele somente seguiria a regulamentação da CBS, né? Que seria que o IBS iria atrás da CBS, porque a CBS vem primeiro, é uma única lei complementar, e aí os estados não teriam, e os municípios, nenhuma, digamos assim, discussão com relação à regulamentação desse tributo, que não é verdade, porque o próprio relator, Aguinaldo Ribeiro, colocou o início dos dois tributos no mesmo ano, mesmo que o IBS vai começar com uma fase inicial de uma alíquota muito baixa, mas os dois tributos vão ser criados no mesmo ano, justamente para não ter esse problema da CBS ser instituído primeiramente, ser regulado primeiramente, e depois de só alguns anos, né, em 2033, o IBS se acoplaria, digamos assim, à CBS. Então, esse problema foi resolvido, ao meu ver, porque o deputado Aguinaldo Ribeiro colocou o início dos dois tributos, ou seja, há que haver uma lei complementar já, tanto instituindo quanto regulamentando os dois tributos ao mesmo tempo. De forma que eu acho que esse temor de que a CBS vai ser regulada primeiro e aí o IBS vai se acoplar, não é verdadeiro, isso é fake news, e eu acredito que vai haver oportunidade de se discutir a lei complementar para o IBS conjuntamente com a CBS. Então, esse é o meu primeiro ponto, que eu acho que tem que ser colocado no debate.
Então, se a gente tem um sistema em que há um compartilhamento de competência, então, veja, a gente vai ter algo novo que não existe hoje na nossa Constituição, que é um tributo com a competência compartilhada entre estados e municípios, que é o IBS. Né? Hoje a gente tem, cada estado tem a competência independência, né, para instituir o ICMS. Mesmo que hoje é uma coisa também que se cria confusão, né? Alguns governadores, principalmente o governador de Goiás, colocam, não, vai tirar a autonomia dos estados, porque hoje a gente tem total autonomia para regular, criar o ICMS, colocar a alíquota que quiser, conceder qualquer benefício fiscal, o que não é verdade, ao meu ver. Primeiro porque as legislações estaduais, claro, cada estado tem a sua legislação, mas elas estão submetidas às regras gerais da Lei Complementar 8796, assim como os municípios estão submetidos a Lei Complementar 116 de 2003 com relação ao ISS, que traz uma lista, e essa lista é exaustiva, né, que eles só podem tributar os serviços que estão na lista, eles não podem tributar outros serviços. Então, não há tanto essa autonomia assim que se fala, porque justamente tanto estados quanto municípios estão sujeitos a regras gerais que já são colocadas por meio de lei complementar. Com relação aos benefícios fiscais, até a Lei Complementar 160, né, se não houvesse unanimidade do CONFAS, os benefícios eles não eram devidos, né, eles não eram legais, digamos assim. Com a Lei Complementar 160, claro, houve essa legalização, digamos assim, da concessão de benefícios, mas até então não se tinha autonomia, que tanto se fala, dos estados de conceder benefício fiscal. E aí eu queria chamar a atenção que o estado de São Paulo foi o perdedor maior dessa guerra fiscal anterior à Lei Complementar 160, porque simplesmente todos os estados concediam esses benefícios fiscais, como vocês bem sabem, né? A gente tem um colega, Ângelo De Ângeles, que faz parte aí do sindicato, é bem atuante nessa questão da reforma tributária, ele fala muito dessa questão da guerra fiscal. Vocês sabem que São Paulo foi o principal perdedor dessa guerra fiscal, então foi muito esse cenário de concessão de benefícios fiscais e indevidamente antes da Lei Complementar 160, e mesmo depois, mesmo a Guerra dos Portos trouxe muito prejuízo, por exemplo, com Santa Catarina, com relação ao comércio interestadual de São Paulo com Santa Catarina. Enfim, eu poderia dar vários exemplos aqui, próprio Minas Gerais, que concede vários benefícios fiscais e atrai investimento em detrimento do estado de São Paulo. Então, eu poderia dar vários exemplos aqui de como essa guerra fiscal, essa dita autonomia que alguns estados e governadores querem manter, foram prejudiciais ao estado de São Paulo. Então, só para chamar a atenção que hoje a gente já tem uma regulamentação por lei complementar das normas gerais e a lei complementar do IBS faria, às vezes, digamos assim, de forma mais detalhada, obviamente, dessa lei complementar da 8796. Então, se a gente tem esse compartilhamento, que é algo inédito na nossa Constituição, entre estados e municípios, a gente tem que pensar como é que vai se dar a administração desse tributo que tem a competência compartilhada. E só um detalhe, que ontem a gente teve a divulgação do TCU, então o relator Eduardo Braga, ele solicitou ao TCU fazer uma análise do Conselho Federativo, da legalidade, primeiro, da constitucionalidade, legalidade, desse compartilhamento de competência, e também da constitucionalidade, se fere ou não o Pacto Federativo, o próprio Conselho Federativo. E o senador Eduardo Braga também solicitou ao TCU que verificasse as contas feitas pelo Ministério da Fazenda com relação às alíquotas, etc, etc. Com relação ao Conselho Federativo, eu aconselho todo mundo que possa ler esse relatório divulgado ontem pelo TCU. O TCU faz uma ótima exposição sobre a questão da competência compartilhada, uma excelente exposição com relação ao Conselho Federativo. O que o TCU falou? Ele falou que tanto a competência compartilhada quanto o Conselho Federativo não ferem o Pacto Federativo, né? Que a competência compartilhada, pelo contrário, estimula um federalismo cooperativo entre os entes, diferentemente do que hoje a gente tem, que é esse federalismo competitivo por meio de guerra fiscal, atração de investimento, dessa dita autonomia que alguns conclamam. Então, com relação ao compartilhamento, o TCU falou que não há ferimento, com relação ao Conselho Federativo, igualmente ele falou que não fere o Pacto Federativo. Então, o desafio é como fazer a administração desse tributo compartilhado.
E aí, qual que é o principal problema? O principal problema é que quando a gente tem a competência delegada a entes subnacionais, assim, não estou falando que é menor, né, do que a União, ou menos importante, é a literatura internacional que fala subnational levels, né, porque não quer dizer que é o governo federal. Na maior parte das federações do mundo, a grande maioria das federações que tem IVA, e a única grande federação que não tem IVA são os Estados Unidos, todas as demais têm IVA, as importantes. Nessas federações, é sempre o IVA de competência da União Federal, exclusivamente da União Federal. Então, se tem uma lei única da União Federal, a União Federal administra o tributo, mesmo que ela repasse 100% das receitas para os estados, digamos assim, como é o caso da Austrália. Mas é a União Federal exclusivamente que administra, regulamenta, então a gente não tem problema, porque a União Federal em qualquer estado, em qualquer município, vai aplicar a mesma alíquota, né? A gente não tem problema de comércio interestadual. Quando se delega a competência para o ente subnacional, no caso aqui do Brasil, estados e municípios, nós temos o grande problema a resolver, que são as operações e o comércio interestadual. E é esse o desafio que se tem com relação ao nosso sistema e outras federações que também delegaram a competência a entes subnacionais, que é o caso do Canadá e da Índia. Por que isso é um desafio? E a gente já tem esse desafio hoje no ICMS. E é por isso que o ICMS originalmente se colocou a arrecadação das operações interestaduais, principalmente na origem, né? Daí, de acordo com o tempo, foi feita emendas constitucionais, o PEC do Comércio Eletrônico, que criou o DIFAL, por exemplo, foi passando certas operações para o destino, mas, enfim, isso foi um problema que também foi enfrentado pelo ICMS. Então, por que isso é um problema? Porque, geralmente, o IVA, assim como o ICMS, ele é arrecadado, recolhido pelo fornecedor, né? Então, quem está realizando a operação com bens e serviços, que é o fornecedor. Mas, porque o IVA ele é um tributo baseado no princípio do destino, a alíquota que é aplicada e a arrecadação devem ir para o estado e município de destino, ou seja, onde está localizado o adquirente, o consumidor desses produtos e serviços. Então, qual que é o desafio? Você está recolhendo o tributo de um fornecedor que está localizado, por exemplo, em São Paulo, mas essa arrecadação e a alíquota que vai ser aplicada é para onde está indo o tributo, que é, por exemplo, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E aí o que acontece é como fazer essa transferência de recursos, né? Então, ou você tem algo centralizado em que vai arrecadar, recolher, e aí vai fazer essa transferência e distribuição de recursos, ou vai ser cada estado recolhendo, São Paulo recolhe dos seus fornecedores e aí manda o dinheiro para os demais estados, que é um sistema que até São Paulo, alguns fiscais, auditores aí defendem. Eu acho que o próprio Kinoshita comprou essa ideia e o Felipe Salto, que era anteriormente, comprou essa ideia também, e eu acho que essa ideia veio de vocês, de alguns de vocês aí, que eu até conheci pessoalmente, que tentaram também vender essa ideia, que é a tal da Câmara de Compensação. Então, seria um modelo de alternativo ao Conselho Federativo, que é a Câmara de Compensação, em que cada estado autonomamente arrecadaria dos fornecedores, das empresas que estão localizadas no seu território, e aí haveria uma Câmara de Compensação em que São Paulo passaria o dinheiro para o destino, e todos os estados passariam o dinheiro para o destino. Então, seria uma forma que não haveria uma centralização, mas somente uma câmara em que se faria essa transferência de dinheiro. Eu vejo várias críticas com relação a isso. Primeiro, a primeira crítica é que esse é um debate que, assim, as pessoas que criaram em São Paulo falam, não, essa é a proposta de São Paulo. Não é a proposta de São Paulo, isso é uma proposta que foi discutida no nível internacional desde a década de 90, para ser aplicado na União Europeia. Então, nós temos uma literatura imensa sobre Câmara de Compensação e foi debatido em outras propostas aí no Brasil, a 17595, por exemplo, do Fernando Henrique, que também se aventou isso, mas não foi a proposta que foi realmente colocada no texto, na 175 de 95. Então, primeiro, é uma discussão muito antiga internacionalmente para a União Europeia. Então, para os países da União Europeia, se aventou a possibilidade de fazer esse sistema de câmara de compensação, em que cada país arrecadaria e repassava o dinheiro.
houve tantas críticas, mas tantas críticas no nível teórico, que essa proposta nunca foi sequer cogitada, muito menos proposta e implementada na União Europeia. Então, algumas das críticas que eu vou falar aqui. Então, vocês aí de São Paulo, desculpe que eu estou me referenciando, porque essa proposta é de vocês, de alguns de vocês, né? Não da Sinafresp, mas alguns auditores, estão requentando uma proposta que já no nível internacional está ultrapassada também as críticas e problemas que ela traz. E nunca foi implementada, a não ser uma discussão teórica. Qual o principal problema? Então, primeiro que no Brasil, esse tipo de compensação, Câmara de Compensação, não é aplicável no nível municipal. Torna inviável a aplicação do IBS, do IVA, tal como sendo proposto, no nível municipal, porque não é possível você fazer Câmara de Compensação no nível de 5.570 municípios, alguns que nem têm administração tributária própria, né? E aí não tem como implementar a Câmara de Compensação no nível municipal. E aí alguns defensores da Câmara de Compensação, por exemplo, Felipe Salto, coloca que, não, mas a gente resolve esse problema fazendo a Câmara de Compensação só no nível dos estados, os estados arrecadam e repassam para os municípios. Não precisa fazer uma Câmara de Compensação no nível municipal. Gente, aí sim que a gente inviabiliza a reforma, porque, obviamente, se os municípios ficarem só dependentes de repasses, né? Muitas vezes a gente tem casos, por exemplo, houve casos em alguns estados que nem o repasse da cota parte do ICMS foi feita de forma adequada. Então, assim, realmente não é a prerrogativa dessa reforma você limitar a atuação e a autonomia dos municípios somente a repasses de estados. Então, isso é incogitável do ponto de vista político, né? Então, a gente tem esse problema inicial com relação ao IVA municipal, que uma parte é arrecadada pela alíquota municipal e não é possível numa Câmara de Compensação, e não é possível que os estados repassem para os municípios, que os municípios não aceitam esse tipo de limitação da autonomia mero repasse. O segundo problema, e aí não é tanto um problema para o estado de São Paulo, mas é para os demais estados, é que como vocês bem sabem, a balança comercial de São Paulo é positiva, ou seja, vocês exportam muito mais do que importam de outros estados. E aí, por vocês, as empresas estarem baseadas principalmente em São Paulo, e a saída ser baseada principalmente em São Paulo, iria acontecer que a maior parte das outras federações iriam ficar dependentes de muito mais de São Paulo, né? Porque São Paulo iria ter que arrecadar, teria que distribuir e destinar o dinheiro para todos os estados. Então, assim, se os outros estados vão topar isso, eu não sei, porque eles reclamam de ficar dependentes da União, reclamam de ficar dependentes do Conselho, mas talvez eles não tenham se dado conta que num sistema de Câmara de Compensação, a dependência vai ser muito mais dos estados entre si, e principalmente dos estados exportadores, né, que tem a balança comercial líquida positiva, como é o estado de São Paulo, e que também pode trazer algum tipo de conflito, digamos assim, federativo, por conta dessa dependência de repasses de poucos estados. Um terceiro problema que eu acho muito relevante é que o custo de inadimplência fica com o estado de origem. Então, por exemplo, se essa empresa de São Paulo ela não paga o tributo, mesmo assim, São Paulo ela vai ter que repassar para o estado de destino, porque foi aplicada a alíquota de destino, foi o dinheiro, o IVA no destino, a arrecadação deve ser no destino. Então, a inadimplência eventual do contribuinte das empresas fica no colo de São Paulo, né? Enquanto que no modelo de conselho federativo, esse custo de inadimplência ela vai ser redistribuído através de fórmulas entre todos os estados e municípios. Não cai no colo só de um estado especificamente ou um município especificamente. Então, e é isso que eu queria, esses 3 problemas principais. Outro problema principal do Câmara de Compensação é a inviabilidade de aplicação do período das regras de transição. Como vocês sabem, a PEC 45 tem um período de transição federativa longo de 50 anos. Esse período é muito, muito importante para estados e muito importante para São Paulo, porque São Paulo, o que é esse período de transição e por que ele é importante? O período de transição, ele garante a arrecadação, a participação no bolo atual da arrecadação, conforme o princípio na origem, durante os primeiros anos, os 20 primeiros anos, 25 primeiros anos, e depois disso vai sendo transferida a arrecadação com base no destino ao longo do tempo, ao longo desses 50 anos, de forma gradual.
Isso é para garantir que não haja uma redução drástica no bolo da arrecadação de uma hora para outra, né? Do dia para a noite, em que você vai aplicar, vai transferir da origem para o destino, e aí, com isso, o crescimento que a reforma vai trazer na economia, aumento da arrecadação, vai fazer com que nenhum estado perca arrecadação no final desses 50 anos, e 98% dos municípios também vão ganhar. Então, essa transição é justamente para garantir que não haja perdedores, e isso está em números. Aconselho a vocês visitarem, lerem os estudos do Sérgio Gobetti, do Rodrigo Orair. O Gobetti relançou esse estudo agora recentemente, com base nesse texto final. Então, vejam, eu aconselho muito vocês a verem a importância desse período de transição. E não é possível você fazer esse período de transição com uma Câmara de Compensação, porque justamente é o Conselho que vai aplicar essas regras, né, esse algoritmo para distribuição dos recursos conforme as regras de transição. Vejam, e eu quero deixar claro que o Conselho, ele vai, de novo, na distribuição dos recursos para estados e municípios, vai simplesmente aplicar regras e algoritmos que já estão previstos na lei complementar e vão estar de forma bem detalhada. O secretário Bernardo Api, num evento, ele até falou que quer incluir essas fórmulas matemáticas na distribuição, tanto do período da transição quanto no destino, na lei complementar. De modo que o Conselho ele vai funcionar no que tange essa questão da arrecadação e distribuição dos recursos como um banco. O contribuinte vai lá, arrecada, recolhe. O Conselho Federativo tem as fórmulas. Olha, para o Estado de São Paulo, conforme as regras de transição, é essa fórmula, esse algoritmo. O que sobra, né, da arrecadação, que sobra além do que se arrecada hoje, já é transferida pelo destino já no início da arrecadação. Então, isso daqui também vai para São Paulo. Então, é isso, é um algoritmo. Não é um ente, né, que vai ficar sujeito a nenhum ente, por exemplo, a União Federal. Essa é outra fake news, né? Falam que o Conselho Federativo fica submetido à União Federal, que é a União Federal que vai comandar, que os estados vão ficar dependentes da União Federal. Eu queria deixar claro que não tem qualquer participação da União Federal nesse Conselho Federativo. Então, para fins de distribuição de recursos, são algoritmos, é um banco, é uma distribuição automática, de modo que não... E o próprio TCU colocou que não há risco de dependência dos estados e municípios a esse tal de Conselho Federativo, porque ele é simplesmente algo que vai fazer a distribuição dos recursos automaticamente. E, por fim, eu queria falar com relação ao contribuinte. Para o contribuinte, um sistema de arrecadação centralizado, integrado, ele é extremamente importante. Primeiro, porque evita que o contribuinte tenha que se inscrever e arrecadar dinheiro para 27 estados e potencialmente 5.570 municípios. Ele só vai se inscrever e arrecadar e ser autuado por essa instância que é o Conselho Federativo. Essa entidade, que é uma entidade formada pelos próprios estados e municípios, como você sabe, tem uma regra de composição em que todos os estados vão participar, 27 municípios vão participar, então a participação também é paritária entre estados e municípios. Então é algo formado, é de vocês, né? São os estados em assembleia que vão administrar esse tributo. Então, para os contribuintes é muito importante em termos de diminuir a complexidade, dar maior simplicidade, mas também e principalmente por conta dos créditos, né? A gente sabe que os estados, e principalmente antes da Lei Complementar 160, tem muita, digamos assim, glosa de créditos, principalmente operações interestaduais, porque o estado de origem dá algum benefício, um crédito presumido, aí chega em São Paulo o tributo, São Paulo, olha, mas esse tributo nunca foi recolhido porque a origem deu um crédito presumido, então eu também vou glosar esse crédito, não vou te dar crédito nenhum. É muito comum essa situação, né? Vocês sabem muito melhor do que eu, de não assegurar o crédito, principalmente operações interestaduais, e principalmente não devolver o crédito. Sei que São Paulo tem mais essa, digamos assim, um histórico de devolver mais do que outros estados, mas o crédito efetivo que é acumulado e deveria ser devolvido quase que automaticamente de forma rápida, é muito difícil de ser devolvido. E isso cria acumulatividade, desvirtua o sistema, complexidade, enfim, eu não vou falar sobre o crédito, mas é muito ruim para o sistema que créditos não sejam devolvidos. Impacta investimento, competitividade das empresas, é muito, muito ruim mesmo. Eu acho que o Brasil não tem nem noção de quão ruim é.
que acontece hoje? Hoje esse dinheiro entra nos cofres públicos e no sistema de câmara de compensação vai entrar do mesmo jeito, vai entrar nos cofres públicos e cada estado tem que, depois de entrar no orçamento, nos cofres públicos, tem que devolver esse dinheiro e vocês sabem que por restrições até mesmo financeiras, essa devolução não é feita. Então, o Conselho, a Agência Federativa, qual é o nome que se dê para essa entidade, vai assegurar o crédito ao contribuinte. Por quê? Porque em operações entre empresas, entre contribuintes, o recurso arrecadado ele vai servir para assegurar justamente esse crédito. Ele não vai ser repassado para o Estado se a operação gerar crédito. Ele não é repassado para estados e municípios, ele só é repassado quando é para consumidor final, e aí sim você chega, aí sim esse dinheiro é um dinheiro que pertence aos estados. O IVA em todo mundo é assim, quando você arrecada no meio da cadeia, o IVA arrecadado é para assegurar o crédito do próximo. Ele não é orçamento, ele não é arrecadação orçamentária, financeira do estado, do país, não é. Ele só é considerado realmente arrecadação e dinheiro do Estado, do país, quando chega no consumidor final. Então, é essa lógica que quer se fazer para assegurar justamente os créditos dos contribuintes, por isso que o Conselho é muito importante. Então, veja, gente, tanto para os entes quanto para os contribuintes, o modelo do Conselho Federativo é o melhor modelo, eu diria, o modelo único possível. Só um comentário que eu falei do Canadá e da Índia, e aí, para terminar, o Canadá e a Índia tiveram o mesmo problema, porque eles têm o IVA dual, eles têm a competência compartilhada com entes subnacionais, e aí tiveram exatamente o mesmo problema. Qual foi a solução que ambos os países deram? Olha, em operações interestaduais, quem vai ficar a cargo da administração é a União Federal. Então, aqui no Canadá, é o Canadá que centraliza as operações interestaduais e distribui dinheiro conforme fórmulas para as províncias. Na Índia, se aplica nas operações interestaduais um tributo que é próprio da União Federal, os estados lá não têm competência para tributar operações interestaduais, eles só tributam operações internas. Então, é a União Federal nas operações interestaduais que faz a arrecadação, a administração, e aí ela coloca esse dinheiro, arrecada e distribui para os estados. Então, nos dois países, se optou por uma arrecadação centralizada em operações interestaduais na União Federal. Aqui, de novo, como o Conselho não tem qualquer participação, a União não tem qualquer participação no Conselho, a União não pode fazer às vezes, e nem é vontade dos estados e municípios dar esse poder, delegar essa competência para que a União faça essa centralização. Então, é por isso que, ainda assim, mais importante se criar uma entidade centralizada e integrada. E aí, para finalizar, e aí já passando a bola para o Glauco, que vai ser o tema dele, eu queria deixar bem claro que como é que vai ficar a administração, como é que vai ficar a fiscalização desse IBS? A PEC fala que esse conselho coordenará a atuação integrada dos fiscos estaduais e municipais. Ou seja, o conselho não vai ter um corpo próprio de fiscais, não vai ter um corpo próprio de procuradores, ele vai ter o mínimo possível de funcionários, esses funcionários serão cedidos das próprias administrações tributárias, isso está na PEC, que as funções próprias de administração tributária vão ser exercidas por funcionários cedidos, e se estima que vai ter um corpo muito pequeno de funcionários, porque a função é justamente coordenar. Vocês vão continuar tendo o corpo da administração tributária existindo, mas somente uma coordenação com base no tipo de contribuinte, com base na geografia, né? Então, São Paulo vai ficar responsável em fiscalizar dentro do estado de São Paulo as empresas, ou fazer convênios para ter, por exemplo, fiscalizações integradas interestaduais entre vários estados, para aqueles fornecedores que têm presença em mais de um estado. Então, é esse tipo de planejamento, digamos assim, de coordenação que caberá ao Conselho Federativo. Ninguém vai retirar a prerrogativa de vocês, ninguém vai extinguir a carreira de vocês. Aí, claro, cada estado vai ficar responsável de administrar a própria administração, vocês vão ficar ainda respondendo para o estado de São Paulo. Mas a coordenação da atuação, da fiscalização e das procuradorias ficará a cargo justamente para se evitar uma duplicidade de trabalho que hoje existe. Bom, eu fico à disposição, daqui a pouco, infelizmente, vou ter que sair, então, mas se tiverem qualquer dúvida, a Lígia, o Glauco, podem me passar depois e entrar em contato comigo. Obrigada de novo pelo convite. Melina, nós que agradecemos. Eu quero só aproveitar
esses minutinhos, porque seu compromisso é às 11. Michele, nós temos algum questionamento que a gente poderia já fazer a Melina, brevemente? Bom dia, Lígia. Bom dia, Melina. Bom dia, Glauco. Primeiro, eu quero agradecer muito a Melina a participação dela, muito clara e objetiva para falar, né? Gosto desse tipo de palestra, tal. Então, eu agradeço bastante. A gente só tem uma questão, Melina, se for possível para você responder, por favor. Claro. Por que a Receita Federal não participa no Conselho Federativo se tem parte do fato gerador com o CBS? É o Marcos Spinelli, lá de Ribeirão Preto, que está fazendo a questão, um auditor colega nosso. Então, é que a questão é que uma coisa é o modelo, as normas gerais, como hoje já existe a Lei Complementar 8796 para o ICMS, que traz lá as regras gerais, e isso vai ser idêntico, assim como é idêntico para os 27 estados hoje, a Lei Complementar 8796 se aplica para os 27 estados, e isso não quer dizer que um estado tenha a mesma administração que o outro. A ideia é, nesse IVA dual, que se tenha a mesma regulamentação, por meio da lei complementar, as mesmas regras, isso para simplificar e diminuir a complexidade para o contribuinte e também para os estados, municípios e a própria União Federal, para ter uma harmonização. Né? E eu quero falar também que Índia e Canadá, que tem IVA dual, que tem essa competência compartilhada, as legislações são totalmente harmonizadas. No Canadá, nós temos uma legislação única. Na Índia, a legislação estadual é idêntica à legislação federal, eles têm um conselho, mas esse conselho é justamente para harmonizar a legislação, para que as regras sejam as mesmas, não é um conselho que administra o tributo. Então, vejam, nós temos essas duas experiências internacionais com regras idênticas, mas os tributos são diferentes por conta da administração. Eu não vejo problema da arrecadação e administração ser separada com a Receita Federal e com estados e municípios. Então, por quê? Porque eu acho que deve-se ter... Por que a União não tem participação no Conselho? Para justamente não ter esse vínculo de estados e municípios, potencial dependência, mais um ente federativo, né, dentro desse Conselho Federativo. Então, eu acho que, ao meu ver, o melhor modelo é justamente deixar a Receita Federal separada com a CBS, até porque as vinculações são diferentes, da CBS é um tributo, é uma contribuição para a Seguridade Social, então nós temos outras questões que não dizem respeito necessariamente ao IBS, assim como a IBS tem várias questões, por exemplo, o princípio do destino, que não necessariamente se aplicam à CBS, porque a CBS é implementada a nível nacional. Então, acho que é pertinente essa separação das administrações, não vejo problema nenhum nisso. Ok, obrigada. E eu queria fazer uma pergunta, Michele, não sei se seria uma questão um pouco mais política, eu sei que você está falando de forma acadêmica, mas você sempre está entre as pessoas, né? Sempre entre os entes políticos, acadêmicos, outros físicos. Essa questão, como está caindo em relação às assembleias legislativas, né? Pelo fato, assim, de que o imposto não seria, aparentemente, não teria mais esse poder deles legislarem dentro de cada estado, que será harmônico, né? Você escuta muita coisa em relação a essa parte de deputados estaduais, vereadores, alguma coisa em relação a isso, de perder o poder legislativo sobre o imposto? Então, eu vejo mais por um estado especificamente, que é Goiás, que tem essa questão de está oferindo autonomia, mas é o único estado que, ao meu ver, isolado, defendendo isso. O governador de vocês, felizmente, ele aceita o IVA dual, apoia, pelo menos apoiou ali na tramitação da Câmara e está de acordo com o Conselho Federativo. Então, eu acho que, assim, ainda os estados vão ter prerrogativa de, através de lei ordinária própria, definirem a alíquota que vai ser aplicada do seu território, né? Mas, assim, as regras gerais, essas regras que hoje, de novo, para o ICMS já existe uma lei complementar, vão continuar existindo a mesma lei complementar, dessa vez uma única que vai se aplicar para todo mundo. Então, ainda há prerrogativa de definir a alíquota, definir a política fiscal, mas, óbvio, atrair benefício fiscal não pode pelo simples a implementação do princípio do destino. Não pode. Então, não é uma vedação a conceder benefício fiscal, é o próprio princípio do destino que já acaba com a guerra fiscal.
né? Então, aí outra coisa também que falam no debate é, não, mas se o problema do ICMS, não, vamos só, se o problema é a guerra fiscal, o princípio da origem, vamos transferir o ICMS para o destino, está pronto, né? Como se fosse fácil do dia para a noite, né? Se justamente está criando essa regra de transição por conta das possíveis perdas, para evitar perdas, para evitar a diminuição, aumento da carga tributária dos contribuintes. Então, não é assim, não, vamos transferir para o destino do dia para a noite, todo mundo vai aceitar? Gente, assim, a gente tem que ter né, realidade na nossa discussão. Alguns atores que entraram aí meio atrasados no debate estão falando isso, né? Inclusive aí ligado ao Estado de São Paulo. Então, assim, não é só transferir o ICMS para o destino que acaba com todo o problema e, principalmente, cria mais problema, principalmente por conta da transição, da possível perda de alguns estados sem ter período de transição e aumentos de carga tributária para os estados, para os contribuintes, desculpa. Obrigada, Melina, mais uma vez. Lígia, aparentemente, eu acho que não tem mais questões, tá? Verifiquei tanto no canal WhatsApp, tanto aqui no chat. Tá tranquilo. Ótimo. Melina, chegou até um questionamento aqui do Ayrton Cardomingo, que é um conselheiro nosso no Sinafresp, sobre como são tratados os benefícios fiscais no Canadá e Índia. Você tem essa... Então, como eu falei, né? Como é o princípio do destino, o máximo que as províncias podem fazer é adotar uma alíquota maior ou menor. Porque como é destino, não há benefício fiscal para atrair investimento, tal como a gente conhece no ICMS. Então, não existe isso, nem na Índia, nem no Canadá, porque o princípio é destino. Então, é isso que acontece. Então, assim, a questão benefício, a passagem da origem para o destino já acaba com a guerra fiscal e a concessão de benefícios automaticamente, sem precisar nem mesmo da vedação. Perfeito, Melina. Agora eu faço minhas as palavras da Michele, realmente uma fala bastante concisa, uma organização do raciocínio muito boa, bem fácil de acompanhar a sua fala. Muito obrigada, Melina. Eu que agradeço, gente. Já E peço agora... desculpa, eu vou ter que sair no meio da fala do Glauco, mas agradeço a participação. Fique à vontade, muito obrigada. Agora vamos ouvir o Glauco em relação ao Conselho Federativo, uma visão mais do fisco mesmo, né, Glauco? O Glauco Honório é auditor fiscal desde 1990 aqui no estado de São Paulo, é conselheiro no Sinafresp, representante regional da Regional de Campinas, e também diretor financeiro e administrativo na FENAFISCO. Glauco, muito obrigada por aceitar o convite. Com a palavra. Obrigado, Lígia, Michele, Chicarone, pessoal do Sinafresp. Posso quebrar o protocolo e aproveitar que a Melina não vai ficar conosco e fazer uma perguntinha para ela antes de eu começar? Porque, você me permite? Claro, claro. Não, porque isso até surgiu uma questão, eu vou falar sobre isso na minha apresentação, mas eu queria a visão dela, que trabalhou com isso há muito tempo. Você falou de planejar a fiscalização, não haver duplicidade e tal, e falando entre estados e municípios. E entre o pessoal do IBS, vamos dizer assim, estados e municípios, e o pessoal do CBS? Como é que você vê esse negócio da fiscalização? O fiscal estadual, municipal vai fiscalizar a CBS, o fisco federal vai fiscalizar o IBS quando for numa empresa, afinal de contas, mesmo fato gerador, mesmo tudo, vai ter autonomia sobre o imposto do outro? O que vocês estão pensando nesse sentido? Eu acho que, Glauco, pode ter, assim, o que está na PEC é que o Conselho Federativo vai organizar o IBS, a fiscalização e coordenar a fiscalização e atuação do IBS, porque, obviamente, é um tributo compartilhado. Eu acho que, com relação a essa sua pergunta, pode ter os dois cenários, ou cada um fiscaliza e administra e autua, ou pode ter algum tipo de convênio, né, de integração também entre esses dois fiscos, mas isso não está na PEC. E isso também depende daí de negociações entre os próprios fiscos. Pode ter os dois cenários, eu não vejo também, de novo, nenhum problema se for separado. Então, isso que eu consigo te responder. Tá, ok, obrigado, Melina. Bom, então desculpa da quebra do protocolo. Então, antes de começar o que eu vou falar especificamente, eu só queria adiantar algumas coisas, né? Primeiro que acho que a Melina já até falou isso, essa PEC não nasce em 2019, 2020, né? Ela nasce de estudos muito anteriores,
até foi lembrado esses dias por um colega aí do Movimento Viva da Fresp, onde o meu querido amigo Lobato, que nos deixou há pouco, já participava disso, e foi através dele que eu conheci vamos dizer assim, esse projeto inicial, que ainda era embrião e tal, mas com a ideia de rever isso. Isso, a mim, foi apresentado em 2015. Então, e é importante esse registro, porque aí a gente tem que fazer um registro político, que é essa PEC consegue espaço político exatamente quando a gente está, e aqui eu não quero fazer nenhuma menção política, seja a questões favoráveis ou desfavoráveis, mas o fato é que ela só entra na política no momento de um governo que defende Estado mínimo, que defende que a gente fala muito em ambiente de negócios e pouco em direitos sociais, tal. Então é nesse ambiente que ela entra. Ela não faz parte do projeto de governo atual, mas o governo atual que a gente tem aqui, nós somos todos da área, né? A gente entende que a gente tem um poder executivo com uma linha e um poder legislativo com outra linha. E o poder executivo resolveu adotar isso. E é importante um pouco de visão política da gente, para a gente entender em qual ambiente a gente está falando dessa reforma tributária. Nós estamos falando nesse ambiente, é o tal da reforma possível, tá? A segunda coisa que eu queria deixar antes de falar, né? A gente tem falado aqui um pouco, eu tenho feito essa mesma palestra em outros ambientes, e às vezes o pessoal tem falado que, mas então vocês são totalmente contra, vocês estão sendo muito pessimistas, etc. Eu queria dizer o seguinte, a gente está um pouco assim contra alguma parte de um ânimo muito forte das pessoas, mas a gente tem certeza, primeiro, que essa reforma vai sair parecida com o que está aí, essa reforma é necessária, o modelo de ICMS estava totalmente desgastado, a questão de base bens e serviços separadas não tem mais qualquer cabimento nos dias de hoje, então são coisas necessárias a serem feitas, tá? Então é importante isso. Mas a gente, na nossa posição aqui, não pode falar que está tudo maravilhoso, lindo e maravilhoso, tem coisas que não estão lindas e maravilhosas e a gente tem que apontar o que não está aí, tá? E as muitas dúvidas. E então eu vou começar a minha palestra, eu estou podendo compartilhar? Sim? Sim, sim. Está compartilhado, né? Então, deixa eu só diminuir aqui para mim facilitar a minha vida aqui. Então, e a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu vou falar do que está na PEC. Eu não vou falar dos estudos, das projeções, porque a gente tem ouvido muitas coisas assim, falar, não, isso vai mudar, isso vai ser assim, isso não é bem assim. Eu falei, bom, então, peraí, eu estou lendo eu vou ler o que eu estou fazendo, tanto que a minha apresentação é basicamente do texto, alguns pontos do texto da PEC, né? Antes de começar, né, eu só deixo essa coisa, isso é uma luta minha que vem desde 2020, das pessoas falarem um pouco dos seus interesses, né? E acho que hoje meus interesses estão nos dois últimos itens ali, né? Além evidentemente, do segundo, de ser auditor fiscal desde 90, estou aí prestes a me aposentar. Mas eu, a partir de 2016, me tornei sindicalista e tenho obrigação de defender minha categoria. E isso é uma coisa importante, é por isso que eu faço, eu não tenho nenhuma vergonha, quando precisar ser corporativista, eu vou ser corporativista, porque esta é minha obrigação e eu gosto de que as pessoas, em algum momento, façam isso, tá? Então, passado esse preâmbulo, vamos falar um pouco do IVA, até pegando um pouco... A Melina já deixou muito claro, ela já falou do passado, eu não vou, então, entrar nisso, para fazer o registro que o projeto nasceu como IVA único, né? E aí se transformou em IVA dual por questões políticas. Mas aí eu faço a pergunta, ele é realmente dual? Porque exatamente nesse artigo 149b aí, né, os tributos previstos, o 156A é o IBS, o 195 é a CBS, 195.5, mesmo fato gerador, mesma imunidade, mesmo registro específico, né?
E até está falando que o disposto que dos regimes serão observadas as imunidades, do artigo 150. Ou seja, a gente está falando de um IVA que a arrecadação dele vai ser separada, a parte financeira dele vai ser separada, mas ele vai ter tudo igual. Imunidade, regimes, etc, etc, etc. Então, será que a gente, até onde ele é realmente dual? Se tudo que vai ser feito, se na hora que a gente começa a pensar em coisas específicas nossas, como contencioso administrativo, né? O nosso Tribunal de Impostos e Taxas, julgamentos, conceitos de julgamentos, quando a gente pensa em consultoria tributária, quando a gente pensa nessas coisas, essas coisas todas não fazem parte da arrecadação, essas coisas todas fazem parte de como ele é legislado. E ele não é legislado como IVA dual, ele é legislado como um IVA único. Isso está muito claro. E a relação dos dois impostos são impostos gêmeos, né? Essa expressão que estão usando aí. Portanto, esses impostos gêmeos terão tudo igual, né? E então o IBS e a CBS terão a mesma legislação, né? Inclusive está falando da parte de conflitos, né? Iniciativa da lei complementar de que trate do nosso imposto, né? O imposto sobre bens e serviços dos estados e municípios, caberá ao Conselho Federativo do imposto de bens e serviços. Mas e a iniciativa do CBS? Cabe a quem? Então, caberá à Receita Federal. Mas a legislação não é única. Então, cabe realmente ao Conselho Federativo, cabe aos dois, eles vão ter que estar harmonizados. Então, a própria fala que a gente teve aí anteriormente fala, não, vai criar uma harmonia entre as federações, mas inclusive entre a parte federal. Em tudo isso vai ter que ser visto. E dá-se uma competência ao Tribunal Superior para já falar para os conflitos entre os entes federativos, entre os entes subnacionais deste conselho. Mas e se houver conflito entre este conselho e a Receita Federal nas questões de legislações? Quem vai resolver? Quem cabe resolver? Provavelmente isso vai para o legislativo. E aí, até aproveitando a pergunta que a Michele fez, vai para o Legislativo Federal, tá? E aí uma questão política de influências, né? Que a gente tem lá, né? Então a gente está falando, continuando aí, que a lei complementar, e aí eu estou tirando sempre que eu estou colocando aqui texto da PEC, né? Lei complementar instituirá imposto, né, de competência dos estados, Distrito Federal, né, que atenderá a cada um. Aí tem algumas coisas. Cada ente federativo fixará sua própria alíquota por lei específica. Então fala, opa, a autonomia dos estados e municípios não está quebrado. Mas a alíquota fixada para o ente federativo do inciso será a mesma para todas as operações, né? E depois está falando que tem o somatório. Isso aí é verdade? Aí eu queria trazer isso para um mundo real, né? Vamos pensar um pouco no mundo real. O ente federativo, então, vai ter uma alíquota padrão e o ente federativo poderá fixar uma alíquota diferente disso. Ele está precisando de receita, ele precisa de dinheiro para suas políticas, enfim, e ele vai aumentar a alíquota. O que acontece quando ele aumenta a alíquota? Ele passa a ter essa alíquota em todas as operações, nas operações interestaduais, nas estaduais, nas internas, enfim, é a mesma alíquota. Ele só pode fixar uma alíquota, ele não pode fixar alíquotas diferenciadas. Então, o distribuidor, por exemplo, o distribuidor ou a indústria dele, vai começar a ter um imposto diferente, tá? Quando vende, mesmo para outros estados, vende mesmo no B2B, né, no negócio entre empresas, o que que vai gerar só créditos ali, como ao seu consumidor final, né? Então, onde ele estiver cobrando mais, as empresas começarão a pagar mais a seus fornecedores, né?
venderão com uma alíquota menor para outros estados e com aquela alíquota maior para os seus próprios contribuintes. E ele só vai receber efetivamente de quem estiver consumindo no seu estado. E aí ele vai estar... E se a gente pensar um pouco em município, por exemplo, e mesmo em estados menores, ele, na prática, ele só vai estar pegando a parte dos seus eleitores, né? Então, vai ficar meio inviável essa coisa de aplicar. Tá na lei, pode ser feito, mas aí é aquela briga entre o prático e entre a teoria e a prática, né? Porque a gente vai todo mundo usar a alíquota padrão, porque é óbvio, claro, vai ter algumas exceções e tal, mas até, por exemplo, alguns municípios já falaram em que essa alíquota padrão seja uma alíquota mínima, para evitar deles serem pressionados a diminuir, e não a possibilidade de fazer alguma coisa a mais, né? Com vista a observar o princípio da neutralidade, será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte quanto ao montante cobrado em todas as operações, né? E aí o Senado fixa as alíquotas, então é tudo isso que eu falei. Mas aqui também eu preciso chamar a atenção da questão da neutralidade, o princípio da não cumulatividade. E esse era uma questão e muito se falava no começo. Um dos principais motivos de se criar esse imposto, esse Conselho Federativo, era garantir o crédito, né? Melina já falou bastante sobre isso também, da questão que isso era muito importante para não ficar crédito acumulado. Realmente a gente tem um histórico que São Paulo devolve, ainda que com todas as exigências, mas muitos estados não devolvem. Então, isso é um problema para as empresas, até para a formação de preços, tal. Então, há uma coisa muito forte de que esse princípio tinha que ser feito e que isso não podia continuar. Só que quando se falou em não podia continuar, no meio das discussões, e eu não sei basicamente quando, mas o pessoal que está desde o começo deve saber, se criou uma questão. Se não pode, se esse crédito tem que ser respeitado a todo custo, um outro princípio tem que ser feito. Esse crédito só pode ser válido se for efetivamente pago, né? Aí se criou algum conceito de crédito financeiro, de crédito pago, não sei o quê, mas assim, no português simples e claro, era o seguinte: pagou, tem direito a crédito, não pagou, não tem direito a crédito. Esse era um princípio que estava assim consagrado em todas as discussões. Só que esse princípio, quando chegou na Câmara Federal, ele não foi tão bem aceito e começou-se a abrir exceções, né? E aí a gente vê lá que está escrito que a lei complementar disporá sobre as regras para a distribuição desse produto da arrecadação, disciplinado, entre outros, a sua forma de cálculo, e tratamento em relações às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente. Então, já abriu uma exceção que vai ter um tratamento nesse recolhimento. E pior, depois ele vem num outro inciso e fala: o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do recolhimento. Ou seja, né, a mim, numa leitura aqui, eu estou só lendo, né, não estou dando opinião, mas a minha leitura é que, se o regime de compensação pode estabelecer hipóteses em que se verifica, a hipótese normal é que não se verifique, né? A hipótese normal é do crédito, né? É do crédito como é hoje, pelo crédito físico. Teve documento e tal, e vai o crédito, né? E aí vai e aí volta, na minha visão também, aí já é opinião, que todo problema de contencioso administrativo, de criação de obrigações acessórias, tal, a médio prazo vai virar tudo exatamente igual aos problemas do ICMS. Então, aquele grande problema que estava sendo solucionado deixou de ser solucionado
para que a gente... Porque não é essa a ideia original, tá? A ideia original era a ideia original como foi alterada, né? Aqui eu quero fazer 3 parênteses aqui de algumas coisas que tem a ver um pouco com a questão política da aprovação disso, né? Eu acho que foi colocado algumas coisas aí que aí a gente percebe que esse imposto tem que ser cuidado, né? Primeira coisa é o tal do cashback, que virou, na minha opinião, a cereja do bolo, né? Vai ter uma devolução às pessoas físicas. Nasceu uma ideia, essa ideia nasce lá atrás, chamada de IVA-P, que não era o nome bonito, agora está com o nome bonito, embora, para mim, totalmente errado, né? Porque cashback beneficia aquele que gasta muito, não quem mais precisa, né? Mas, enfim, a devolução do imposto de renda nasce com um conceito de que haveria uma alíquota única. Então, ele fazia sentido quando teria uma alíquota única. Então, você não teria, por exemplo, benefício nenhum para a cesta básica, e aí faz sentido o IVA-P, né? E o cashback. Na hora que começam a mexer nisso, já fica isso meio sem sentido. Além do que, o funcionamento dele, baseado em quem já tem outro benefício, né, que é o do Bolsa Família, ou coisa do tipo, eu não sei até que ponto. O pessoal fala que no Rio Grande do Sul funciona perfeitamente. Eu sempre lembro que funciona para até uma categoria das pessoas mais pobres, né? Mas eu falo sempre que política pública atinge, além do pobre, no Brasil, e nós estamos falando de um país chamado Brasil, não estamos falando de outro local, abaixo dos pobres estão os miseráveis, abaixo desses miseráveis tem os invisíveis, né? Temos os excluídos, então isso só faz com política pública. Então eu não sei até que ponto não seria melhor o funcionamento de política pública do que uma coisa que só foi colocada aí para falar que estão fazendo distribuição de renda com imposto. Esse tipo de imposto não é para fazer distribuição de renda. Imposto de distribuição de renda se faz com impostos sobre renda e sobre patrimônio. Na mesma linha disso aí, está falando que está instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que foi uma forma que estados e municípios se sentiram aí que não iam ficar largados. Mas simplesmente está falando que está instituído, não tem muitas regras nisso, tudo jogado para a lei complementar. Voltando à nossa questão da autonomia, pacto federativo, né? Embora aí tenha agora o TCU também lançou alguma coisa ontem aí, mas o fato é que estados, Distrito Federal e município exercerão de forma integrada exclusivamente por meio do Conselho Federativo de Bens e Serviços. Então, não há outro meio que não seja do Conselho Federativo de estados e municípios fazerem qualquer coisa. Então, esse Conselho Federativo vira um órgão supremo de decisão. Não há possibilidade de outro tipo de convênio, de outro tipo de interação, de outro tipo de harmonização. A única coisa, o único meio dos estados, Distrito Federal e município é seguindo as regras do Conselho. Mesmo se 100% deles discordarem, num segundo momento, a gente está fazendo uma legislação, a gente espera que dure muitos anos, né? Está com uma regra de transição de 50 anos, então a gente espera que ele dure, né? Então, é muito complicado isso quando você cria uma coisa que a gente não sabe para onde vai depois. E aí, quando a gente fala em Conselho Federativo, a gente tem que falar um pouco, né, os entes federativos, nessa instância máxima de deliberação do Conselho, né, que é onde vai ser decidido tudo. A gente vai ter 27 membros representando os estados e o Distrito Federal, né, 27 membros representando os conjuntos do município e Distrito Federal, né? E os membros dos municípios, 14 representados por um voto individual de cada município e 13 com base nos votos de municípios ponderados pela população. Então, essa formação do conselho aí, a gente vê que vai ser um conselho de 54 pessoas para definir ali as grandes diretrizes, as grandes normas. E imagine que quando uma norma, quando for uma parte da lei complementar que afete alguma coisa séria, alíquota tal, é esse colegiado que vai resolver, né? Quando for fazer alguma coisa de legislação, é esse colegiado aí super simples de ser feito, né? Na parte dos municípios, não faço a menor ideia como que eles vão conseguir
fazer uma eleição, quem eles vão indicar, não sei o quê. Os municípios provavelmente imaginam o secretário de Fazenda que seja o representante, né? Mas, enfim, esse grupo vai se colegiado, vai defender uma ideia e depois vai tentar convencer a Receita Federal a fazer a mesma coisa, porque vai ter que se alinhar, porque a legislação é a mesma e tudo ali é o mesmo. Da mesma forma, o contrário também é válido, né? A Receita Federal vai discutir com esse colegiado. Eu não sei, na hora de uma discussão assim, se acaba... Eu sempre tenho a impressão... A Melinda falou que a gente às vezes é um pouco alarmista, mas confesso que eu fico com medo de onde vai ficar o poder de decisão disso aí. Além do que essa decisão, né? Como bem lembrou, essa decisão vai para a Câmara Federal, né? As deliberações no âmbito do Conselho Federativo serão aprovadas, né? Então, ali, nos estados, na parte dos estados e nos municípios, no item 2 é fácil, a maioria dos seus membros, né? 14 dos seus 27 membros. Consegue fazer maioria absoluta. Nos estados, é a maioria absoluta de seus representantes, né? Também 14, e que correspondam a 60% da população do país. Segundo consta, quem botou isso aí foi o Tarcísio, né? Nosso governador. A princípio, defendendo os estados grandes. Eu só queria fazer um registro aqui, né? Porque o que eu fiz lá no começo, que a gente está num governo, a gente sabe que tem uma briga política. Infelizmente, isso aqui é um projeto para 50 anos, mas os políticos, infelizmente, só pensam em 4, né? É a nossa realidade. E a gente tem aí, no último censo, que se a gente juntar as populações de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, elas dão 40,22%, eu acho que o número é esse, se não for alguma coisa próxima a isso. Ou seja, se os 3 estados se unirem, eles conseguem criar um poder de veto aí. Se criou um poder de veto. Por acaso, né, o Partido Republicanos, Partido Novo e PL são os 3 representantes desses 3 estados, né? Então, e aí a gente tem que pensar nisso, Isso está pensando na federação, isso está pensando no nosso estado, São Paulo, que é mais populoso, o peso da população tem que fazer valer, eu acho que tem que fazer valer, não pode fazer igual, mas será que esse é o método? Será que esse é o jeito? Então, a gente tem que pensar o quanto isso foi pensado aí, né? Aqui tem uma relação, eu gosto de chamar a atenção para esse artigo aí do IPVA em relação aos veículos aquáticos e aéreos cujos proprietários são domiciliados no interior, e eu chamo a atenção isso aí um pouco porque eu acho que a gente tem que lembrar que essa história de jatinho e jet ski foi criado pelo Sinafresp, né? O Sinafresp que criou essa máxima aí naquela campanha Pobre Paga Mais, e às vezes a gente tem ideias lá atrás que acabam entrando, né? Entrou nisso aí sem qualquer motivo, mas acho que tem que ser uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. A gente, às vezes, ideias jogadas que no momento podem parecer que não tem muito sentido, elas acabam indo à frente e são colocadas aí. Então, foi colocado aí, pelo menos está aí hoje na PEC, essa reivindicação feita lá atrás, né? Então, é só para falar. E aí, depois tem também a distribuição normal dos 25%, que aí tem uma mudança. Isso mais afeta os municípios, mas eu acho importante que a gente tenha essa noção, né? Hoje, acho que 75%, um pouco menos de 75%, é feito pelo próprio valor adicionado do município, né? E depois tem as regrinhas lá que estão na lei. A nova lei propõe uma distribuição proporcional à população. Acho eu muito mais justo, e todo mundo acha muito mais justa. Mas a gente não pode esquecer que você vai quebrar um paradigma, né? Você vai quebrar um paradigma, inclusive, do interesse do município. A gente sabe que tem municípios que se baseiam em repasse. Até falou que a gente está falando de 5 mil municípios. Às vezes o pessoal fala, segundo informações, aí cerca de 200 tem algum tipo de administração tributária, né?
Menos de 100 tem uma administração tributária realmente organizada. O resto, mas você tem uma carreira, pelo menos, é cerca de 200, que tem lá um fiscal, um auditor fiscal. Então, a gente muda totalmente o paradigma. Isso vai criar um problema, inclusive no interesse de pequenos municípios a fazerem força para a arrecadação própria, para o valor adicionado próprio. Tá? Claro que ele tem interesse ali, uma vez assim, o imposto vai ser no destino, então ele vai arrecadar sobre o consumo. Pode mudar a ideia do município quanto à arrecadação, isso. O que é importante ele agir para ter a arrecadação. E o município está sempre mais perto das pessoas, pelo menos os menores municípios, né? E aqui jogam 5% em montantes iguais para todos os municípios. Confesso eu que você faz conta para os pequenos municípios, isso sustenta o município sozinho, sem mais nada, hein? A gente tem que tomar cuidado, porque hoje na legislação paulista, salvo engano, é 2%, que é igual, e estão aumentando bastante isso. Finalmente, eu queria, assim, então esses são os grandes problemas que a gente tem. Eu queria só falar que a gente tem um grande trabalho aí do que a gente chama de Pacto de Brasília. O Pacto de Brasília é a união de 8 entidades que representam os fiscos, entidades nacionais que representam os fiscos federal, municipal e estadual, tá? E, além disso, tem também a Febrafit, que foi citada aí, mas esse Pacto de Brasília tem trabalhado junto para a representação do fisco também, tem apresentado muitas coisas, tem conversado muito, tem falado com muita gente e tal, e com uma visão um pouco mais crítica, mas sem nunca deixar claro que está apoiando a reforma, porque ninguém aqui está dando murro em ponta de faca, tá? A gente tem noção do ambiente político que a gente vive. Então, a gente tem 4 emendas principais, né? A emenda 1 é que tenta combater um pouco esse excesso de atribuições do Conselho Federativo, né? E aí, justamente naquele lugar onde eu chamei a atenção, que estados, Distrito Federal e municípios exercerão de forma integrada, eles tiraram a palavra exclusiva daqui, tá? E botou de forma integrada e tirou o exclusivamente por meio, de forma integrada, mas não precisa ser só pelo meio, eles podem fazer outros tipos de coisa. Aqui tem umas emendas, e aqui fala de algumas coisas, e aqui vou deixar só o registro. A gente preferiu, por uma opção nossa, não deixar isso escrito, mas aqui também tem um parágrafo falando falando do nosso teto. Tem toda a justificação aí e tal, eu não vou perder muito, depois, se quiser, eu deixo esse material com vocês aí tranquilamente, sem problema. Né? E aqui está falando de todos os excessos, está explicando por que tem esse excesso e tal. O 2 é um ajuste na transição. A transição prevista é de 8 anos para os contribuintes e de 50 anos para as receitas. A gente acha aí o tal do free rider, né? A nossa colega tem falado bastante sobre isso aí, a Luciana, sobre a questão desse risco aí, que é muito grande. Então, a gente acha que uma transição de 50 anos aí é excessivamente grande. Então, está sendo proposto alguma coisa um pouco diferente. Então, aí tem toda uma proposta em torno disso. A terceira emenda é a questão dos cálculos das alíquotas, né? Serão fixadas no ano anterior, não se aplicando ao disposto, tal. A gente acha que tem que ser uma coisa bem feita pelo Conselho, tal, e está muito solto isso na Constituição de como vai ser feito esse cálculo, para quem está sendo jogado. Então, aí tem toda a justificativa também, porque aí tem uma outra coisa, jogar alguma coisa para a TCU, para Senado Federal, para fazer o cálculo. Para fazer esse cálculo, você precisa de ter as informações. E a gente entende que essas informações são privilégios aí do fisco, né? A gente tem a questão do sigilo fiscal do artigo 178 do CTN, e a gente acha que não deve se passar as informações limpas para que alguém faça cálculo, mesmo no TCU, Senado Federal, né? Porque a gente começa a dividir prerrogativas que são exclusivas nossas, garantidas muito fortemente. Por último, a gente
tenta recompor uma ideia deles, não é nem nossa essa ideia, é a ideia de que se a gente vai, se o crédito acumulado, o crédito que fica, ou enfim, o crédito de uma forma geral, tem que ter valor, tem que ser fortemente respeitado, ele tem que ser efetivamente recolhido na etapa anterior, né? Era um pilar de sustentação, porque senão vai continuar, isso eu já falei lá na frente, toda essa questão, tudo isso, tá? Então, essas são as colocações. Coloquei a dúvida lá, então, eu coloquei a dúvida para a Melinda da fiscalização, porque eu acho que é uma coisa que está muito mal resolvida, a própria Melinda também, esse assunto não foi tratado, mas eu fico na dúvida como que eu vou fiscalizar um imposto de mesma base, mesma legislação, mesmo tudo, e aí faço um auto de infração só da minha parte, não faço da outra parte, que é igualzinho, que é um Ctrl+C, Ctrl+V. O mesmo vale para o federal vai fiscalizar. Então, essa parte da escolha da fiscalização pelo Conselho, do planejamento, que foi falado, não, isso é só uma facilidade. Eu acho que é aí onde está toda a nossa autonomia, né? A nossa autonomia, a gente está falando em perder, assim, só para dar um flash nisso aqui, para me finalizar. A gente está perdendo o que a gente chama do contencioso administrativo, o nosso TIT, porque ele pode até continuar existindo, mas ele vai começar a responder ao conselho, nem que tenha 2 pessoas no conselho só, e um montão de gente aqui do nosso lado, a gente vai estar perdendo esse imposto, tá? Eu vou compartilhar aqui. A gente vai estar perdendo essa gerência, vai estar perdendo a gerência sobre o conselho, sobre o que a gente chama de consultoria tributária, e toda a nossa gerência de fiscalização, setoriais, planejamento, todas essas coisas passam a ser... mas não vai ter gente no conselho, mas não vai ser nós mesmos? Eu lembro só que quando fala do Conselho Federativo, e falou, não, são os funcionários, sempre se fala, são os da administração e da procuradoria. É isso que está escrito na lei. Portanto, a nossa função exclusiva em lei federal é a competência de fiscalizar, somente essa. De gerenciar todas as leis estaduais aí que falam do fisco, falam que a gente tem no nosso caso aqui, que a gente tem subsecretário, que a gente tem todos os cargos de chefia e tal. Isso tudo desaparece. A gente passa a não ter mais essa obrigação. O Conselho Federativo não tem. Então, a gente sabe que fiscalizar, sim, a gente não vai perder isso e vai ser feito. Planejado, então, o que hoje nós temos aí, a setorial, especialista, não sei o quê, isso vai ser o Conselho Federativo que vai fazer o planejamento, ainda que com poucos, como bem disse a Melina, poucos de nós vão ser chamados, poucos de nós, poucos do Amazonas, poucos do Rio, a gente tem que concorrer com todo esse povo para saber quem serão esses poucos, tá? Então, a gente tem um motivo para estar apreensivo, sim, mas não para ficar jogando contra também, não é esse o objetivo nosso, mas é isso que eu queria mais ou menos deixar. Não sei se eu falei de mais ou de menos aqui, mas era isso, Lígia, Michele. Nossa, Glauco, falou muito bem, falou no ponto exato, muito obrigada. Deu para a gente ter uma visão bem ampla desse conselho aí, inclusive como que ele vai ser composto, em número de votos que a gente vai representar ali. Eu até ia no final te perguntar sobre as carreiras, né? Como que ficou o fisco nesse texto e a procuradoria, se há ou não invasão de competência ali. Você já no final falou um pouco sobre isso, né? Mas antes de passar para a Michele para fazer os questionamentos, eu queria saber, você vê algum risco de invasão de competência de outras carreiras que são citadas no texto da PEC na nossa? A única carreira efetivamente citada é a Procuradoria, né? E como fala Procuradoria e Fisco na administração tributária, a gente sempre tem ali, quando a gente fala em LOAT, que também está falando no texto, a gente sempre pensou em administração tributária ser somente os agentes do fisco.
E ali falou-se de uma LOAT, sim, para as administrações, mas quando fala do Conselho Federativo, desse grande órgão, está falando das duas carreiras juntas e falando que as competências exclusivas serão exercidas por ela. A competência exclusiva da Procuradoria é representar o Estado, a competência exclusiva do Fisco é fiscalizar. As competências de administração não são exclusivas. Então, talvez a gente possa ganhar uma LOAT para uma administração aqui de São Paulo, por exemplo, e para todas as administrações estaduais e municipais, mas que não tenha reflexo no Conselho Federativo. No Conselho Federativo, eu posso perder a chefia, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre falei. A gente reclama muito dos nossos administradores aqui, mas eu quero continuar reclamando dos meus colegas fiscais. Eu não quero reclamar de alguém que não seja da minha carreira. Tá. Boa, muito bem colocado. Agora, então, eu vou abrir a Michele, que faça os questionamentos. Por favor, Michele. Glauco, foi muito bem também, agradeço, assim, conciso, objetivo. Fez essa sua participação, assim, a pontos necessários para a gente indicar, fique de olho, o negócio não é tão simples assim. Nós estamos acompanhando. Quero agradecer também o trabalho que vocês estão fazendo na FENAFISCO, lá em Brasília. Isso é muito importante, porque a gente já consegue ver todos os fiscos, né? Então, é uma visão bem ampla e melhor. Então, nós recebemos agora um questionamento do colega Newton Braga. Ele diz assim: parabéns pela iniciativa. Considerando a dificuldade óbvia de se aprovar emendas em qualquer fase da análise legislativa, ainda mais na Casa Revisora, não seria fundamental que todos os sindicatos, federações e associações ligadas aos fiscos se reunissem em torno das mesmas propostas, escolhendo aquelas que fossem capazes de minimizar os riscos à autonomia dos fiscos estaduais? Isso é possível? Então, Newton, exatamente, é um pouco disso é o que o Pacto de Brasília está tentando fazer, tá? De unir todos, inclusive algumas carreiras aí que têm algumas discordâncias. Uma história que eu não participei, né, naquele momento não tinha essa participação sindical tão grande, dizem que lá em 2003 a gente ficou meio de fora de algumas questões, porque a gente ficou numa briga interna de carreiras aí, né? Inclusive de carreiras que não são do fisco, que são da administração tributária, mas não são do fisco e tal. E a gente está tentando fazer isso. A gente ainda tem algumas poucas dissidências, mas eu acho que são dissidências que a gente está tentando conversar, a gente não está indo muito contra um ou outro, às vezes tem um probleminha, mas eu acho que a gente está tentando caminhar. O grande esforço que a gente faz, eu acho que aí, por isso é importante, por isso eu faço questão de destacar o Pacto de Brasília nessa questão, porque a gente conseguiu uma união ali, né, de representantes. A FENAFISCO representa 30 sindicatos estaduais, né? E quando se fala 30, fala, nossa, mas não são só 27, porque tem estados que tem mais de um sindicato, justamente porque tem problemas internos de carreiras lá. Então, a gente tenta fazer isso, né? Aí a gente tem aqui, vou até parabenizar o Sinafresp, ele tem um tamanho e uma grandeza que lhe permite fazer algumas ações isoladas. Então, a gente sempre fala, vou confidenciar uma coisa aqui, eles dão uma mostrada para a gente aqui o que estão fazendo. Não estamos indo contra nada? Não, então pode ir, porque vocês têm força, vocês têm condições, e faz. Então, às vezes parece que a gente está fazendo algumas coisas, mas a gente está sempre muito alinhado. Ainda que, às vezes, não estamos tão de mão dadas como poderia parecer, mas a gente está só alinhado, não só a Sinafresp, como, por exemplo, esse Pacto de Brasília, a Febrafit está fazendo falta, e às vezes tem um outro perfil, mas a gente está caminhando para isso, sim, e porque realmente todo mundo tem essa noção que é muito difícil. E ainda que haja opiniões divergentes, sentar e conversar e chegar num consenso para o bem da carreira é o que todos nós esperamos, e eu tenho certeza que é o que todos buscam, né, Glauco?
Sem dúvida. E a gente tem que entender que a gente também não pode esquecer das carreiras parceiras nossas, entendeu? Às vezes a gente tem um cuidado. Aqui em São Paulo é uma diferença muito grande, então a gente não percebe muito isso. Mas no âmbito federal e no âmbito de alguns estados, existem aí carreiras próximas, e às vezes a gente querer ir sozinho para algum lugar, mesmo as nossas brigas aqui hoje, por exemplo, uma das coisas que está pegando muito por aí pelos estados é a briga com a procuradoria. A gente tinha que estar mais junto nisso, até com isso. E isso a gente não conseguiu, né? E a gente pode meio se botar um contra o outro aí, pode ser perigoso para nós. Michele, temos mais questionamentos? Eu não localizei nenhum, por enquanto, acho que não, mas eu queria até fazer um adicional ao Glauco, né? O que ele falou é muito pertinente. Aparentemente, a gente tem lá as nossas propostas que está levando para os senadores, mas foi conversado com a FENAFISCO. Então, assim, não estamos atravessando, é trabalhando todo mundo para o mesmo caminho. Inclusive, nós estaremos em Brasília semana que vem para tratar disso também. A gente sempre está com a FENAFISCO, faz as visitas lá. O Glauco é o nosso representante de São Paulo lá na FENAFISCO. Então, eu acredito, né, Glauco, que a gente consegue compartilhar de muita coisa. Claro que não vai ser tudo igual, óbvio, mas é até bom ter o contraponto, né? É isso, então, eu acho que cada um fazendo o seu ali, eu acho que não é possível que nós não vamos conseguir alguma coisa em relação às nossas dificuldades e os pontos críticos que a gente pode perceber em relação à nossa carreira. E a gente tem que ter isso mesmo. Às vezes a gente tem que dar volume, né? Então não adianta também assim, porque às vezes não ficar esperando os outros fazerem para a gente. Por isso que eu falo, é muito importante um sindicato do tamanho do Sinafresp, que tem condições de ir para Brasília, que tem condições de falar com o senador, porque às vezes as pessoas não têm noção, né? Às vezes as pessoas acham que abrir as portas ali, a Michele tem ido lá, a Lígia também, né? Abrir portas lá dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes você tem que fazer. Você faz um contato com a Michele aí, faz um contato com o deputado lá de Prudente para conseguir abrir uma porta lá em Brasília, né? Não é a coisa não é simples assim. Então é importante a gente dar volume para mostrar que a gente está, porque político a gente sabe como é que funciona. Quem bateu na porta dele, bateu, quem não bateu, não bateu. E é importante que a gente que sejamos nós os que estão batendo na porta. Acho que nós já perdemos oportunidades anteriores aí. Eu sempre falo, a gente está brigando com isso até hoje, porque talvez a gente não tenha sido eficiente lá há 20 anos atrás, a gente tinha uma outra expectativa, talvez a gente se supervalorizou. Eu sempre brinco que a gente tem uma questão aí, nós fiscais, a gente tem momentos de megalomania e momentos de síndrome de vira-lata. A gente tem que entender que a gente não é nenhum nem outro. Nós não somos os mais importantes do mundo, mas que nós somos muito importantes, nós somos. A gente tem que saber a nossa medida, reconhecer a nossa medida e atacar isso com força. E assumir o protagonismo, né? Como bem colocou o secretário na fala dele no primeiro encontro que nós tivemos segunda-feira, o Fisco Paulista precisa, sim, assumir esse protagonismo. Precisa de valorização para isso, talvez a gente tem muitas negociações ainda para acontecer, inclusive o próprio teto que não saiu na reforma, mas um reconhecimento do fisco também vai motivar esse protagonismo, eu não tenho dúvidas disso. Então, eu gostaria, então, de encerrar o evento, agradecendo ao Glauco pela palestra. Vou te pedir, Glauco, que passe essa palestra, se possível, para a gente repassar para a classe a sua apresentação. E também gostaria de parabenizar a Michele, aqui, que está representando a diretoria, porque há um tempo nós decidimos, na reunião do Conselho, a participação do Sinafresp nessa reforma tributária, nessa discussão, e a diretoria tem cumprido muito bem seu papel em Brasília, organizando eventos de grande alcance, conseguindo espaços de fala. Então, meus parabéns à diretoria do Sinafresp, e muito obrigada a todos que estiveram conosco até aqui.